carro, Matilde se sente angustiada porque Carlos não desperta e se culpa, acreditando que isso é consequência do afeto que Carlos nutre por ela, já que todos que a amam acabam mal. Jerônimo intervém, assegurando que isso não é verdade e garantindo que Carlos ficará bem. Josefina leva um chá para Roberta, que ainda se sente muito mal após sofrer um aborto espontâneo. Josefina garante que ela se sentirá melhor quando o remédio fizer efeito e diz que Roberta precisa disfarçar até o casamento com Matias, enfatizando que o contrato vincula Roberta por 10 anos. Roberta teme que descubram e Josefina ordena que ela não revele a ninguém, nem mesmo a Selena. Ao sair do quarto, Josefina encontra Matias, que veio saber de Roberta. Ela responde que está bem e pergunta em qual quarto ele e Roberta ficarão após o casamento, explicando que deseja fazer uma reforma. Matias deixa claro que o casamento é apenas um contrato e que tudo seguirá normalmente por um ano. Ele sai e Josefina zombeteia, afirmando que esse ano se transformará em 10. Renata pensa em Jerônimo, comparando a vida que tiveram à tempestade que se forma do lado de fora. Ela reflete sobre sua escolha, considerando que deveria ter se apaixonado por Augusto. Renata se questiona sobre o que faria sem Augusto naquele lugar. Jerônimo e Lázaro chegam carregando Carlos até a igreja e perguntam por Álvaro, mas o padre informa que ele não pode atender ninguém porque está embriagado. Regina tenta ajudar, enquanto Jerônimo avisa ao padre que a caminhonete está cheia de suprimentos. Jerônimo se surpreende ao ver Aurora, que revela que Renata está com Augusto na fazenda dele. Jerônimo pergunta o que Aurora está fazendo ali. Ela conta que deixou Augusto e que quase perdeu a vida, mas Lázaro a salvou. Alzira se aproxima e agradece pela presença deles, mas Jerônimo afirma que todos deveriam estar ali. Matilde continua apreensiva se Carlos vai acordar. Regina assegura que sim. Ezequiel pergunta por Carina, mas o padre responde que não a viu. Alzira informa que Carina foi até o consultório de Álvaro, mas não voltou. Lázaro sai correndo e Ezequiel decide ir atrás dele. Matilde demonstra sua apreensão, afirmando que Carlos precisa desistir de sentir algo por ela, pois sempre acontece algo negativo com aqueles que se apaixonam por ela. Jerônimo acorda Álvaro e o alerta que ele precisa resolver a situação, caso contrário, carregará muitas mortes em sua consciência. No entanto, o médico ainda está sob efeito do álcool. Enquanto isso, Lázaro e Ezequiel chegam ao consultório e encontram Carina desmaiada. Lázaro a levanta em seus braços e sai rapidamente. Carlos finalmente desperta e Matilde respira aliviada, dizendo que pensou que ele morreria. Carlos responde que está vivo e ao seu lado. Matilde pede que ele prometa deixar de amá-la. Carlos se recusa, afirmando que isso não é viável. Ele nota a preocupação de Matilde com ele, que concorda, mas insiste que ele está em risco devido à sua maldição, solicitando que ele a odeie se for o caso. Lázaro e Ezequiel chegam à igreja com Carina e Alzira aflita pergunta o que ocorreu. Carina reconhece que se não fosse Ezequiel e Lázaro teria perdido a vida. Ezequiel explica que Lázaro arriscou a vida para salvá-la. Carina agradece, mas Lázaro afirma que teria feito o mesmo por qualquer pessoa e se retira. Carina pergunta por Álvaro e descobre que ele está embriagado. Ela se aproxima do marido e Ezequiel observa que Carina se enganou ao trocar Lázaro por Álvaro, mas agora é tarde demais. Josefina nota que Roberta está com febre alta e considera chamar o médico, mas acaba mudando de ideia. Em seu quarto, Matias reflete que teria desistido do casamento com Roberta se Renata tivesse admitido que se enganou com Jerônimo, mas espera que tudo isso vale a pena por causa de Renata. No dia seguinte, a tempestade para e todos se reúnem na igreja para rezar, enquanto Álvaro desperta. Jerônimo informa ao padre que oferecerá abrigo na Bonita para todos que necessitarem, e Ezequiel compartilha a notícia com o grupo, que aplaude e agradece. Álvaro pergunta a Carina como ela está. Ela responde que está muito melhor do que ele, graças a Lázaro, que salvou sua vida. Álvaro pede desculpas e afirma que não sabe o que aconteceu. Carina diz que agora as pessoas veem Álvaro como realmente é, afirmando que ele falhou com todos. Ela acrescenta que se ele deseja arruinar a sua vida, que faça isso sozinho. Enquanto isso, Aurora traz café e biscoitos para Lázaro, que diz que ela não precisa se preocupar. Aurora responde que agora são amigos, o que surpreende Lázaro, que considera que sendo ela da alta sociedade e ele um simples trabalhador rural. Aurora esclarece que o vê como um ser humano admirável e ficaria honrada com sua amizade.
Karina observa a distância e vê Aurora beijando Lázaro no rosto, o que o deixa surpreso e Karina cheia de ciúmes. Gonçalo desce para o café da manhã e descobre que Roberta e Josefina saíram cedo para tratar de questões do casamento. Ele se sente satisfeito ao saber que sua filha já está se recuperando. Nesse momento, Matias chega e Gonçalo manifesta preocupação com a tempestade que atingiu a área onde Renata vive, que ainda está incomunicável, temendo que ela e Jerônimo não consigam chegar a tempo para a celebração. Matias revela que pediu a Roberta que convidasse somente Renata e por isso talvez ela não compareça. Gonçalo se irrita, dizendo que não aceita divisões na família. Ele afirma que não perdoaria Matias se ele agisse de maneira desrespeitosa com Renata. No consultório, Marina examina a Roberta e pergunta por que Josefina levou tanto tempo para trazer a filha, mencionando que ela parece ter uma infecção severa. Josefina mente, afirmando que Roberta não estava tão mal e que a febre começou pela manhã. Ela explica que Roberta precisa se casar no dia seguinte. A doutora informa que fará uma curetagem de emergência em Roberta e sugere que antes de pensar no casamento, devem rezar para que isso não traga consequências irreversíveis. Preocupada, Roberta questiona quais podem ser essas consequências e Marina responde que ela pode ficar estéril para sempre. De volta à igreja, Jerônimo diz a Carlos que Matilde tem sentimentos por ele e o aconselha a provar que a maldição não é real. Ele enfatiza que não é a melhor pessoa para dar conselhos amorosos, mas orienta o amigo a lutar pelo amor de Matilde e não repetir o mesmo erro que ele, que perdeu o amor de sua vida. Roberta fica chocada ao saber que pode ficar estéril e Marina comenta que espera que isso não ocorra com ela. Em seguida, ela se retira para preparar a sala de cirurgia e Roberta aproveita para avisar a mãe que se ficar estéril não a perdoará. Augusto serve o café da manhã a Renata, que voltou da rua impressionada com a extensão dos danos causados pela tempestade. Augusto informa que as pessoas se refugiaram na igreja e que muitos ficaram sem abrigo. Renata, preocupada, pergunta se podem ajudar, mas Augusto diz que não. Ela insiste que precisa ir embora para o casamento de Roberta, mas ele responde que o aeroporto ainda está fechado e que as estradas estão danificadas. Mesmo assim, Renata pede que ele lhe empreste um carro para viajar e Augusto concorda, mas decide ir junto. Adriana comenta com Matias que Renata deve estar bem e ele admira o otimismo dela. Ela o convida a refletir sobre o relacionamento que tem com Roberta, percebendo que estão se casando sem realmente se conhecerem e sem amor, o que pode resultar em surpresas. Desconfiado, Matias pergunta se Adriana sabe de algo a respeito. Ela sugere que ele investigue a vida de Roberta antes de se casar, acreditando que ainda há tempo para ele reconsiderar. Constanza recebe uma ligação de César que pede para conversar. Ela sugere que se encontrem em meia hora no mesmo local onde se viram da última vez. Logo após, Honório chega, dizendo que precisa esclarecer algumas questões, mas Constanza afirma que tudo ficou claro para ela no dia anterior. Ele pergunta o que ela vê naquele rapaz e ela defende César, destacando que ele é responsável, íntegro e confia nela. Honório tenta explicar sobre seu encontro com Branca no bar, mas ela o interrompe, dizendo que não quer saber dos detalhes, pois tem alguém esperando por ela. Com isso, ela se retira. Na sala de Gonçalo, ele informa a Branca que apesar do acordo de ela ficar até o final do mês, é melhor que ela se vá naquele dia. Branca argumenta que não pode abandonar seu trabalho assim, mas Gonçalo ressalta que a reputação dela já está comprometida e ela culpa Honório por isso. Ele avisa que ela deve deixar a empresa imediatamente. Branca, reconhecendo que eles são os donos, aceita a decisão. Ezequiel conta a Renata que todos passaram a noite na igreja devido à tempestade após o alerta do padre. Surpresa, Renata diz que não percebeu nada e que Augusto também não deve ter visto. Ezequiel explica que quase todos os moradores aguardam esse sinal e menciona que Jerônimo e seu grupo arriscaram suas vidas para ajudar os desabrigados. Renata se oferece para ajudar, mas Ezequiel ressalta que agora é uma questão de tempo. Ele também conta que Jerônimo ofereceu abrigo a todos os que ficaram sem casa, demonstrando que é um homem muito bom, conquistando o carinho de todos. Ao retornarem a Bonita, Jerônimo recomenda que todos se alimentem bem. Regina aconselha Carlos a descansar, mas ele recusa. Matilde então intervém, pedindo que ele escute Regina e não discuta. Jerônimo informa que irá até a fazenda de Augusto para conversar com Renata, o que alegra Regina. Ele acrescenta que já percebeu que Renata não tem culpa de nada e que não foi namorada de Rafael.
Ele planeja revelar a Renata que foi Josefina quem afirmou que ela era bonita. Enquanto isso, Augusto conversa com Ezequiel, expressando preocupação com as plantações. Ezequiel informa que a maior parte da colheita já está armazenada e que assim que o sol aparecer, tudo voltará ao normal. Augusto alerta que a tempestade pode afetar as próximas colheitas, destacando o quanto investiu nas terras. No entanto, para Ezequiel, o mais importante é oferecer ajuda aos desabrigados. Branca encontra Honório na empresa e expressa que nunca imaginou que ele fosse tão covarde, uma vez que foi Gonçalo quem teve que solicitar que ela deixasse a empresa imediatamente. Honório admite que não estava ciente da decisão, mas concorda com Gonçalo, afirmando que a melhor opção para ela é ir embora e deixá-lo em paz de uma vez por todas. Na cafeteria, César compartilha com Constanza suas suspeitas de que Selena e Roberta estão por trás das fotos deles. No entanto, ele não tem provas e Selena já negou tudo. No hospital, Josefina questiona a Marina sobre o estado de Roberta. A médica informa que a hemorragia e a infecção já estão controladas, mas infelizmente não pôde fazer mais nada por ela e em seguida sai da sala. Roberta pede à mãe que saia do quarto, afirmando que está estéril por causa dela. Josefina defende-se, dizendo que não é responsável por Roberta ter engravidado de Rafael e pela perda do bebê, lembrando que no início Roberta queria se livrar da criança. Roberta argumenta que uma coisa é não desejar ter um filho, mas outra muito diferente é não poder ter nenhum. Ela afirma que se tivesse sido atendida a tempo, isso não teria acontecido. Josefina pergunta se Roberta teria preferido ficar sem marido e sem fortuna, e ela admite que não, mas sofre por não poder ser mãe. Josefina garante que também lamenta não poder ter um neto de sangue e tenta dar um beijo, mas Roberta se afasta. Jerônimo sai de carro em busca de Renata. Enquanto isso, ela já está no carro com Augusto e comenta que todos estão vendo Jerônimo como um herói, mencionando que soube por Ezequiel que Aurora também estava na igreja, deixando Augusto confuso. Ao avistar o carro de Augusto do outro lado da correnteza, Jerônimo acena e chama por Renata. Augusto hesita em parar o carro, mas Renata insiste. Eles saem do veículo, enquanto Jerônimo grita seu amor por Renata. Quando ele decide fazer a volta para encontrá-la, é atingido por uma forte correnteza que o arrasta violentamente. Augusto impede Renata de ir atrás de Jerônimo devido à força da correnteza, enquanto Jerônimo luta para se salvar. Renata observa tomada pelo desespero.